Queridos, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma ótima sexta-feira para você e que Deus te abençoe ricamente. Eu quero falar uma palavra aqui, discutir uma palavra com você, da parte de Deus, que tem por título Passos para a Salvação. E o texto é Romanos 3:23. Que nos tira de toda a justificativa, que diz, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, queridos, eu encontrei aqui um folheto, um rico folheto evangelístico, inclusive bilíngue, em 3 línguas, em português e em inglês, do Dr. Worley. Pesquisei e descobri que aceitou Jesus no dia 5 de outubro de 1958. E ele também fundou a Igreja Batista da Bíblia em Goldsboro, Carolina do Norte. Ele foi também missionário na Coreia, em Singapura e Rússia. E que hoje cuida da esposa enferma. Muito interessante, né? Hoje ele pastoreia a esposa que está enferma, continua firme no Senhor, firme na força do poder de Deus, assim como eu e você também devemos continuar. E ele escreveu esse folheto maravilhoso que eu amei. Eu tinha ele aqui há bastante tempo, mas nunca tinha parado para dar uma olhada direito, porque tinha o inglês, e em inglês você sabe como é que é, né? Então, abre aspas. Vou passar a transmitir a fala dele, o que está escrito no folheto. Você quer ser cristão verdadeiro? Porque eu sou um ser humano, não posso lhe fazer um cristão. Mas eu tenho a palavra de Deus, a Bíblia, e dela podemos aprender o caminho para a salvação. Antes de ser cristão, é necessário entender o porquê precisamos ser cristãos. Não é verdade? A primeira razão é porque pecamos contra Deus. Eu e você. E o versículo básico aí, de Romanos 3:23, diz, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E todos pecaram e foram destituídos, né? E saíram da presença de Deus. Foram tirados da presença de Deus. Então são destituídos. Então Jesus explicou o que é pecado. Marcos 7, de 20 a 23, e prosseguiu. O que sai do homem é isso que contamina, pois é do interior, do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Todas essas mais coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Está aí a palavra de Deus nos dizendo, né, o que nos contamina, o que faz de nós pecadores. Por que somos pecadores, não é? Então, tudo isso procede da contaminação que está sobre a nossa vida. Mas Deus também nos diz o que é a pena do pecado. Se você abrir sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso 23, que nós já lemos 26, né? 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Inclusive, se você parar para estudar o livro de Provérbios, você vai ver muitas riquezas espirituais para ser aplicada na sua vida. Você vai ver muitos ensinos maravilhosos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Engraçado que num único versículo já tem a maldição e a bênção, né? Deus já oferece a bênção, a vitória, né? A parte final,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a pena do pecado não é somente a morte física, mas também é ligado com o lago de fogo de Apocalipse 21:8. Diz mais, quanto aos medrosos ou aos tímidos e aos incrédulos, preste atenção, sede crentes, portanto, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Quer dizer, tem a morte física, quando nós morremos dessa vida terrena, que é a separação da alma do corpo. E tem a morte, a segunda morte, que é o ser totalmente separado de Deus, né? Porque rejeitou a salvação que Deus lhe ofereceu, e Deus não pôde fazer nada. E ele fez a sua escolha. Então está aí, essa é a segunda morte, a pessoa está separada de Deus, eternamente. Mas a Bíblia é um livro de amor e esperança. Romanos 8,5 diz assim, mas Deus dá prova do seu amor para conosco, quando éramos ainda pecadores. Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. A Bíblia nos diz muito claramente como receber a salvação. Romanos 10, de 9 a 10. Isso diz, com sua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se faz confissão para a fé, para se crer. Leia direito aí na íntegra, na sua Bíblia, Romanos 10, 9 a 10. Esse livro de Romanos é riquíssimo. Então a Bíblia diz também que você tem que fazer o que você tem que fazer com o seu pecado. 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então somos justificados nele e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, né? Assim podemos ver como Jesus é ansioso para lhe salvar. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Meu querido, a palavra de Deus é clara e objetiva. Eu creio que Jesus está batendo no seu coração neste instante. Você permitiria que Jesus entrasse no seu coração? Vamos baixar as nossas cabeças e orarmos. Aqui está uma oração, um modelo de oração. Deus, sei que sou pecador. Perdoa-me os meus pecados. Creio que Jesus Cristo morreu na cruz no meu lugar pelos meus pecados. Creio que Jesus ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Por favor, entre no meu coração e na minha vida para me dar a vida eterna. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Agora, olhemos a promessa de Deus, Romanos 10:13. Porque, 10:13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Né? Você pediu a Deus por salvação. À luz da Bíblia, você crê que Deus lhe deu salvação? Receber Jesus significa que você agora mesmo tem a vida eterna com a promessa de que não há condenação futura. João 5:24 diz, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E ainda, frisando de minha parte, que não está aqui no texto, Romanos 8:1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como filhos, devemos fazer. O que devemos fazer? Estudar a palavra de Deus, 2 Timóteo 2,15, né, que para a gente procurar manejar bem a palavra do Espírito, a palavra de Deus, né? E não ter de que se envergonhar. Então você tem que aprender a palavra de Deus, receber o batismo bíblico, Mateus 28:19. Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Aí, assisti uma igreja batista, né?
congregar numa igreja, procurar uma igreja para congregar. Ele colocou assim, assistir uma igreja batista bíblica, que era o nome da igreja dele, que ensine e pratique a Bíblia como palavra de Deus, né? Como palavra de Deus, que ama a palavra de Deus, igrejas que realmente ensinem a palavra de Deus. Procure uma aí perto de sua casa. Pastor Wharton Worley, Steps to Salvation, muito bom, né? Eu falei esta palavra em inglês porque o folheto todinho é bilíngue, em português e em inglês. Um grande abraço para você e que Deus te abençoe. Nós nos encontramos por aí. E se não, nós nos encontramos na eternidade. Abraços!